e vamos juntos estudar a palavra do Senhor num tema que começou a ecoar na minha mente e no meu coração algumas semanas atrás, lendo um livro chamado Desintoxicando a Alma. Porém, eu continuei lendo o livro e o livro depois vai para outros caminhos, mas no início do livro, eu comecei a pensar em algumas coisas e do início do livro que o Senhor falou comigo e saiu essa ministração que eu vou compartilhar com vocês. Então, eu vou começar lendo uma frase desse livro para depois começarmos a conversar. Tudo que deixamos entrar na nossa mente e no nosso coração e na nossa vida, tudo aquilo que investimos o nosso tempo e o nosso dinheiro, tem um impacto sobre como crescemos ou deixamos de crescer em termos espirituais e em termos físicos. Somos o que comemos no sentido físico e somos também o que consumimos espiritualmente. Se não controlarmos e ajustarmos a nossa dieta, a nossa alma corre o risco de ingerir mais e mais veneno mortal. Então, nós, nesta manhã, vamos estudar juntos alguns textos que o apóstolo Paulo escreveu e que ele faz muitas comparações com esportes. E estudando e lendo, eu me fiz uma pergunta, eu quero fazer para vocês a mesma pergunta. Será que Paulo era esportista? Porque, afinal de contas, ele fala muito sobre exercícios físicos e ele traz muitas comparações sobre esporte. E eu pensei, será que ele jogava algum esporte? Será que o apóstolo Paulo era um atleta? E estudando um pouco mais profundamente os textos e a origem do porquê Paulo escreve sobre esportes, eu entendi que Paulo gostava de aproveitar a cultura local para pregar mensagens que fossem entendidas com maior facilidade pelo público. E realmente ele utiliza então a comparação com o esporte e os compara com os exercícios espirituais. E para mim é realmente fascinante o que o apóstolo Paulo faz. E nós juntos, então, vamos passar um pouco nossos olhos e nosso coração sobre esses textos. Eu gosto muito de esporte e minha família de origem, meus pais, meus irmãos, meu irmão especialmente, a minha irmã é mais da música do que do esporte, meu marido, gostam muito de esporte. Aqui o pessoal está rindo porque eu falei meu marido, mas enfim. Nasci numa família que gosta muito de esporte. Meu pai, como um bom argentino que está assistindo, gosta muito de esporte, muito de futebol. Meu irmão também. O meu avô paterno, chamado Eduardo Furlani, foi presidente da AFA, né, de 1984 até 1996. Então, a minha casa era cheia de futebol, cheia de comentários, de falas, enfim. E eu também, num tempo passado, joguei esporte, jogava vôlei num time de bairro e sempre gostei muito de esporte. Então, quando eu leio os textos do apóstolo Paulo sobre esporte, eu gosto, eu entendo e me deixa identificada de alguma maneira. Por isso, Paulo utiliza o esporte para comparar a vida espiritual, porque o povo da época, os gentios da época, tinham muita relação com a prática esportiva. Na Europa, Roma, Corinto, Tessalônica, Filipos, e na Ásia, a cidade de Esmirna, de Mileto, Laodiceia, Éfeso e Colosso, Antioquia e muitas outras, receberam por parte de Paulo a evangelização e todas elas tinham a prática de esportes como algo muito comum. Por isso nós vamos ler agora o livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 24 ao 27. Eu te convido a abrir a tua Bíblia na tua casa para me acompanhar. Estamos estudando juntos a palavra do Senhor. Então vai aparecer no telão o texto, mas se quiser abrir tua Bíblia e também sublinhar aí e estudar junto comigo, também é muito bom. O texto diz assim: vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim,
não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então aqui Paulo fala de dois esportes, fala da corrida e fala da luta. E tem muitas outras referências bíblicas em 2 Timóteo, em Gálatas, onde Paulo traz de novo a prática de esportes. E eu falei, o primeiro é a corrida e o segundo é a luta. Estudando um pouco mais, descobri que o boxe data de 3.000 anos antes de Cristo. Né? O boxe mesmo, aquele que a gente conhece, claro, em outros formatos. Mas, porque quando eu li minha versão NTLH, eu perguntei para mim mesma, digo, deve ter algum erro de tradução, porque não pode ser que na Bíblia esteja escrito boxe. O boxe é um esporte moderno, né? Não é possível que esteja escrito boxe. E aí eu fui estudar, e sim, é um esporte milenar. 3.000 antes de Cristo, o boxe já era um jogo. Porém, ele veio a ser esporte apenas 600 e pouco, 700 antes de Cristo. Foi considerado prática dos Jogos Olímpicos. Mas a cultura grega foi a primeira a constatar que os exercícios físicos tinham outras aplicações além da preparação dos soldados. Enquanto eles preparavam os exércitos, eles perceberam que os exercícios físicos que preparavam seus soldados tinham outro tipo de finalidades e então começaram a fazer dos exercícios físicos práticas esportivas e competições, e aí nasceram as tão famosas Olimpíadas, em Atenas, na cidade de Olimpo. Então, a palavra atleta no grego significa lutador. Os primeiros registros, como eu falei, tem o primeiro boxeador, ele ganhou a primeira Olimpíada em 688 a.C. E Paulo, né, voltando para Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e observando a grande influência que esses jogos tinham na vida dos gentios, usa os mesmos termos de corrida e de luta, de boxe, para trazer a ideia da vida espiritual e como ela precisa ser bem exercitada. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo leva a mente dos ouvintes para um estádio. E diz que, lembra eles, que nenhum atleta entra numa corrida para não ganhar o prêmio. E também lembra que para ganhar esse prêmio, o próprio atleta se submete a um treinamento muito duro, muito rigoroso, porque ele quer ganhar uma coroa. E a coroa que esse atleta quer ganhar nesses Jogos Olímpicos é uma coroa de folhas de louro. Vocês já viram, até hoje, né? Eles, não sei se nas últimas edições fizeram isso, mas geralmente eles colocam uma coroa de folhas. Porém, Paulo diz que essa coroa de folhas perece, essas folhas se acabam. Mas eles querem ganhar essa coroa. E nós, os cristãos, então buscamos e queremos ganhar uma coroa, mas a nossa coroa dura para sempre. Porque as folhas não duram para sempre, mas a coroa que o Senhor tem preparada para mim e para você dura para sempre. Amém? Eu gostaria de apresentar uma atleta para vocês, que vai aparecer na tela agora, assim. Isso, que chama Aisha Proud Lear. Essa é uma corredora olímpica, é uma atleta profissional de alto nível. E olha o corpo dela, não sei se de casa você consegue ver com a clareza que eu vejo. Consegue? Ah, está na tela, isso aí. Você não está me vendo agora, está vendo ela. E, melhor, o corpo da Aisha é de uma atleta de alto nível. Aqui o irmão Osório, professor de educação física, né? Como ela chegou a ter essa qualidade física e como ela conseguiu se preparar para chegar a ganhar vários prêmios, várias Olimpíadas. Eu lendo algumas das reportagens feitas a ela, fui me inteirar o que ela comia. Eu digo, ela deve comer um tipo de dieta muito rigorosa para poder ter um corpo preparado. E me deparei com uma frase que me chamou muito a atenção e tem tudo a ver com a palavra. E ela diz assim, tem gente que é bastante negligente com o que coloca dentro do corpo. Então ela diz, minha dieta é estrita, porque eu sei para onde eu quero ir. Eu sei o que eu preciso
ter no meu corpo para chegar na meta. Mas eu sei que tem bastante gente que é muito negligente com o que coloca para dentro do corpo. E olhando para o corpo dela, então, eu comecei a imaginar o sacrifício que ela faz para chegar a estar assim. Mas ela tem claro, muito claro, o objetivo que ela tem. E por isso ela permanece no seu propósito. E quando eu pensei no título da mensagem, e sobre intoxicação, sabemos que o nosso ar hoje está intoxicado, né? Quando imaginamos andar pela rua com máscara e estar com os nossos amigos com máscaras, dentro da igreja com máscaras, porque estamos intoxicados, nosso ar está intoxicado. Penso também que a nossa saúde pode estar intoxicada. Penso também que podemos ter pessoas ao nosso redor tóxicas. Penso também que podemos ter amizades tóxicas. E penso também que é a nossa responsabilidade discernir o que entra na nossa vida e o que nós mantemos do lado de fora da nossa vida. É a nossa responsabilidade discernir o que colocamos para dentro do nosso corpo e aquilo que mantemos do lado de fora do nosso corpo. É inevitável e é a nossa responsabilidade, a nossa alimentação e a nossa saúde física e espiritual. Agora eu pergunto para vocês, quando nós vemos uma criança desnutrida, logo associamos a uma negligência por parte de alguns adultos. Olhamos para a criança desnutrida e pensamos, esses pais dessa criança estão sendo negligentes com a saúde dela. Porém, quando olhamos para uma pessoa adulta, acima do peso ou abaixo dele, não pensamos nos seus pais. Porque o adulto se supõe que ele é responsável e suficientemente capaz de cuidar de si próprio e de se responsabilizar por aquilo que se alimenta ou deixa de se alimentar. Então, parece que eu comecei falando sobre esporte e agora estou mais falando sobre comida. Mas é tudo o mesmo assunto, tá? Me acompanhem que a gente chega lá juntos. Porque para correr uma corrida e chegar na meta, preciso que o meu corpo esteja em dia. A Aisha não chega na meta apenas por gostar de correr, mas ela chega na meta porque ela mantém o seu corpo em dia para conseguir chegar lá. E para chegar a receber a coroa da vida, aquela que não perece, aquela que dura para sempre, preciso manter uma disciplina de exercício espiritual, fortalecer o meu espírito e alimentá-lo de maneira adequada. Agora eu pergunto também, estou fazendo muitas perguntas nessa manhã, para que a gente consiga pensar. Vocês já viram atletas fumando e tendo uma rotina de vida desregrada? A gente sabe que os atletas, mesmo que não conheçam a Jesus, eles dormem bem, se alimentam bem, acordam cedo, dormem cedo, se exercitam, bebem bastante água. Eles levam uma vida regrada e saudável porque eles precisam chegar lá. Nós cristãos, muitas vezes, também dizemos que estamos indo lá buscar a nossa coroa da vida. Porém, nosso condicionamento físico e espiritual, melhor dizendo, demonstra totalmente o contrário. E agora eu gostaria de ler com vocês Romanos 12:2, um texto muito conhecido, que a gente gosta de falar ele e de pensar nele, e ele vai nos ajudar a entender um pouco melhor. Romanos capítulo 12, versículo 2. Paulo diz, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável. Paulo diz que há uma necessidade de uma mudança, de uma transformação na mente, no entendimento, para que depois haja uma transformação na maneira de viver. Então, muitos de nós continuamos muitas vezes os mesmos ambientes tóxicos, cercados pelas mesmas pessoas tóxicas e nos alimentando ainda do que não presta. Não calculamos o risco, nem percebemos o quanto isso nos desvia do prêmio do final da corrida. Aquilo que ingerimos é o que nos alimenta, né? E aquilo que ingerimos é o que somos.
Eu vou falar uma frase agora que virou agressiva, né? E por que ela virou agressiva? Vamos ver. Se eu dizer para você, você é o que você come. Mas por quê? Você é o que você lê. Você é o que você assiste. Você é o que você escuta. E eu pergunto, por que isso às vezes nos agride? Será que isso é ofensivo para mim e para você? Às vezes é, porque o que a gente ingere, o que a gente escuta, o que a gente vê é tóxico. Há umas semanas atrás, tivemos uma palestra na escola com os adolescentes que falava sobre alimentos ultraprocessados. E a nutricionista da escola começou a explicar os alimentos que são processados, os que são ultraprocessados. E, enquanto ela ia falando e citando os alimentos, nas aulas online, os alunos iam fazendo caretas de horrorizados. Por quê? Porque alguns alimentos que ela dizia que eram veneno, eram alimentos que a maioria deles ama e até come todos os dias. O campeão de escândalo no olhar deles, porque era muito ruim, foi o miojo, né? E quando ela falou miojo, quem gosta de miojo? Todos eles, um falou, eu amo miojo. Eles colocavam mensagens assim, eu amo miojo. Eu como todo dia miojo, porque o miojo é rapidinho, 2 minutos, né? E ela disse, miojo é veneno. Daí todos, miojo é veneno, e agora, né? O que vamos comer? E aí no final, depois que ela acabou com a nossa alimentação, né? Que tudo que a gente come não presta de fato. Tá, mas esse iogurte, não, esse iogurte também não. Eu disse, meu Deus, o que a gente vai comer agora? Depois que ela terminou, eu lembrei de fechar um pouco com os alunos e dizer para eles que com 12, 13 anos, é muito difícil se preocupar com a alimentação e pensar que ela vai nos prejudicar no amanhã. Afinal de contas, 12, 13 anos, saúde está 100%, né? Se eles fazem um check-up médico, vai sair tudo bem, porque eles são novos. E a consciência e o poder entender que o que eu como hoje diz quem eu sou hoje e também prejudica o meu amanhã, é tão importante para a nossa vida, né? Hoje, nós sendo mais velhos, adultos, sabemos que o que nós comemos, sim, nos prejudica e tem um impacto sobre a nossa saúde. Mas também o que nós lemos também nos prejudica. Obrigada. Aquilo que você lê, que entra na sua mente, também pode nos prejudicar. Aquilo que escutamos, aquilo que vemos, também fica dentro de nós. E em algum momento sai como um produto final. Em algum momento aquilo que ouvimos, que achamos que não tem importância, sai em forma de palavra, sai em forma de pensamento, sai em forma de intenção. No livro de Hebreus 12, no versículo 1, também te convido a abrir, diz, assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Paulo, de novo, levando as pessoas a entenderem que estavam num estádio. Tem um grande número de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr sem desanimar a corrida que é marcada para nós. Deixemos sem desanimar. Deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Paulo diz aqui que o pecado se agarra firmemente em nós. É aquela gordura localizada que não sai da gente, né? Que não tem dieta que funcione. Aquele pecado que está firmemente agarrado em nós e que atrapalha a nossa corrida. Paulo diz, vocês estão cercados por uma grande plateia. A arena está cheia, está lotada. E vocês estão correndo uma corrida para alcançar a coroa da vida eterna. Vocês precisam se desprender daquilo que atrapalha, daquele alimento que só prejudica, daqueles hábitos que são tóxicos, que fazem mal, para poder continuar a corrida marcada para nós, que o Senhor marcou para mim e para você. Deixemos, abandonemos, troquemos. Nós acabamos de ler em Romanos que diz que haja uma transformação da nossa mente. Precisa haver uma mudança na nossa mente, nos nossos ares, para que possamos continuar a corrida para chegar a ganhar a coroa. E eu vou falar agora alguns não,
né? Nós fomos mal acostumados ao longo da vida, daqui a pouco, e também na vida cristã, a não ouvirmos muitos nãos. E eu vou dizer uma coisa para você, o evangelho tem muitos nãos. O evangelho que só tem sim, não sei em que palavra está. Paulo escreve alguns textos preso, no cárcere. Isso é um grande não. Vou falar alguns nãos. Não há prêmio sem sacrifício. Não há coroa sem abnegação e sem a submissão da carne ao espírito. Não há, meu irmão, minha irmã, meus amigos, não há coroa sem sacrifício. Agora, se eu falar para você, para estudar medicina, precisa haver um sacrifício, você vai concordar comigo, são anos de sacrifício. E a gente entende, quando a gente fala de coisas humanas, que nos levam a fazer um sacrifício, a gente entende. Agora, quando olhamos para a vida espiritual e falamos de sacrifício, parece que são contraditórias, mas não são. Paulo está dizendo aqui que nós precisamos nos desprender. Lá no início, o primeiro texto que nós lemos juntos, em 1 Coríntios 9, diz que Paulo esmurrava a sua carne e compara o esmurrar com o boxe. E olha que interessante, Paulo diz que ele não esmurra o ar. Olha eu fazendo golpe de boxe, ousado da minha parte, não faço a menor ideia. Me perdoem os que sabem aí. Mas eu já vi o UFC, já tenho uma noção de quando o boxeador vai dar um golpe e o golpe fica no ar, ele falha o adversário, ele vai bater no adversário e o adversário dribla ele e o soco fica no ar. Isso deve ser indignante para o boxeador. Ele queria atingir, mas deu um soco no ar. Paulo está dizendo que ele não dá soco no ar, ele dá soco no próprio corpo, ele esmurra a própria carne. Para quê? Para poder chegar a ganhar a coroa da vida. Então, há sacrifício sim, há sim renúncia, há sim troca de ar, há sim abnegação. Não há prêmio sem sacrifício. Quando eu comecei a ler o livro Desintoxicando a Alma, o autor do livro escreve esse livro porque ele tem uma experiência de vida muito interessante com fumaça. Ele nasce num lar onde seus pais, quando ele tem aí 5 ou 6 anos, começam a fumar muito. E estava na moda nos Estados Unidos o cigarro, né? Tinha recém começado a ser popular e era bem visto fumar, era da moda fumar. E ele nasce então e cresce numa casa com muito cigarro, com muita fumaça. E ele se acostuma com esse cheiro de fumaça em casa e para ele era um ambiente normal. Porém, quando ele cresce e vira jovem e vai para a universidade, ele chega na universidade, começa a ter outros ares sem fumaça e um dia decide voltar para casa para visitar seus pais. E logo que ele entra em casa, ele percebe um ambiente muito intoxicado. E ele diz que na sua memória as paredes da sua casa eram brancas. Porém, quando ele volta da faculdade, ele percebe que as paredes são cinzas, estão sujas da fumaça do cigarro. E ele percebe um ambiente muito contaminado. E aí ele conversa com os pais dele e tenta, dizer que aquilo não faz bem. Então ele volta para a universidade depois daquele final de semana. E quando ele entra no quarto, que ele dividia com o colega, logo ele entra, o colega diz para ele: pelo amor de Deus, tu tá fedendo a cigarro. Toma um banho, tira toda a tua roupa do lado de fora e depois tu entra, porque tu tá fedendo, tu tá com um cheiro insuportável. Então ele diz que então ele percebe o quanto o cheiro da casa dos seus pais impregnaram nele de tal maneira que ele tinha levado com ele aquelas toxinas, aquele cheiro, até o lugar onde ele morava agora. E ele começa a escrever justamente sobre esses ambientes tóxicos. Muitas vezes essas toxinas que a gente não se dá conta estão impregnadas em nós. Às vezes nossas casas podem estar totalmente intoxicadas. Através do quê? Daquilo que comemos, daquilo que lemos, daquilo que ouvimos. E eu, há algum tempo já,
me incomodo com uma coisa na minha casa que eu acredito que na sua casa seja igual, tá? E se nós mudarmos de casa, um dos meus alvos é mudar essa situação. Você entra na minha casa, que não é muito grande, e a coisa mais notória na minha sala é a minha TV. Eu tenho uma TV velha já, porém ela é grandinha, e ela está no meio da sala. O nosso sofá olha para a TV. A nossa distribuição na nossa casa está congregada ao redor da TV. Isso me incomoda já há algum tempo. Eu não quero que a minha casa vire em função de um aparelho. Mas hoje a minha casa está assim. E eu acredito que de 99% dos que estão aqui escutando. E o que eu escuto da TV, eu posso ouvir louvores o dia todo. Então, essa ilustração não é para você. Mas a TV está me passando informação, eu estou recebendo, captando, e às vezes o que sai da TV contamina todo o ambiente da minha casa. Às vezes o que eu digo contamina toda a minha casa. A toxina pode estar em nós. De novo, lembrando os textos que nós lemos antes, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Se nós queremos chegar a ganhar a coroa da vida eterna, aquela que não perece, aquela que não vai ficar com as folhas murchas, nós precisamos mudar os ares. Nós precisamos fazer essa mudança do entendimento para que haja uma mudança de vida, para que haja uma mudança radical na nossa vida. Estamos muitas vezes respirando toxina, às vezes estamos tendo relacionamentos tóxicos, às vezes nossas amizades são totalmente tóxicas. Mas como eu vou romper? Como é que eu vou mudar? O que vão dizer se chegarem na minha casa e não virem uma TV? Vocês não têm TV? Se tem TV numa sala lá, quando a gente quer ver TV, vem lá. Tá, mas vocês não fazem isso? Não. Tá, mas vocês não comem isso? Não. Há muitos mais não do que sim, às vezes. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, ao versículo 5, capítulo 2, versículo 5, Paulo já está na prisão, ele está se preparando provavelmente para ser martirizado, está nos seus últimos anos de vida, de ministério. E continua falando sobre esporte. Ele diz para Timóteo, seu discípulo, o atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. Ah, mas que injustiça. A pessoa se preparou, botou a roupa e só saiu antes do apito. Não pode correr mais, está desclassificado. A gente sabe, né? Na natação é segundos, é fração de segundos. Se eles pulam na água um pouco mais cedo, segundos mais cedo, estão desclassificados. Há regras estritas e elas precisam ser cumpridas, senão está desclassificado. E ninguém faz um drama lá, né? Nas Olimpíadas. Mas eu treinei 4 anos. Eu me matei. A gente já viu várias vezes, acho que aquela que pula com vara, é conhecida, acho que ela ficou desclassificada. A Maureen, ela ficou desclassificada por uma falha dela, acho que na corrida antes de pular, ficou desclassificada. 4 anos se preparando. É dinheiro gasto, é tempo, energia. Ficou fora, não ganhou o prêmio. E quando pensamos na nossa vida espiritual, achamos que tudo pode, que Deus vai relevar, que eu estou falando de um Deus que é misericordioso, mas que tem regras de jogo e que as regras do jogo precisam ser cumpridas. Paulo diz que ele esmurrava o seu corpo para colocar o corpo no trilho. E às vezes a gente pensa que vai indo, vai correndo errado, vai torcendo o pé e levantando, que dá na mesma. O importante é chegar. Eu não sei se desse jeito se chega. A palavra está dizendo que há uma série de regras para conseguir chegar a ganhar a coroa. Que não se ganha a coroa de qualquer jeito. Que não se recebe o prêmio de qualquer jeito. Sem renúncia. Sem deixar de lado o que Deus não quer que nós tenhamos na nossa vida. E nesse tempo de tanta toxina, de tanto abrir mão que nós tivemos da sociedade, eu creio que é uma oportunidade para a gente realmente desintoxicar a nossa vida. Daquilo que não presta, daquilo que não acrescenta, daquilo que Deus não quer para a minha e para a sua corrida.
Se eu e você queremos chegar a ganhar a coroa da vida eterna, que é para lá que estamos indo, precisamos tomar algumas decisões, e elas são decisões radicais. Elas são decisões radicais. E nós precisamos ser cristãos radicais. Cristãos radicais. Cristãos que dizem não. Cristãos que fazem escolhas coerentes. Eu assisti algumas vezes aqueles programas de TV de pessoas que chegam a um peso tão elevado, obesas, que procuram ajuda muitas vezes no final da vida. E os médicos dizem, olha, tu precisa perder 50 quilos. Aquilo é uma loucura. É quase que uma pessoa dentro da pessoa que a pessoa precisa perder. Mas ela precisa fazer uma escolha radical para se salvar. Às vezes nossos cortes, às vezes aquilo que a gente precisa arrancar da nossa vida é grande. É 50 quilos, é 60 quilos. E quando a gente assiste o programa, a gente diz, meu Deus, olha o sacrifício. Olha o que a pessoa está fazendo, mas é vida ou morte. Ou ela deixa e perde esses 50 quilos, ou ela morre. E na vida espiritual é igual, meu irmão. Não é diferente, não é só porque a gente não enxerga que dá na mesma. A nossa vida espiritual, ela tem regras. A nossa vida com Jesus, nossa caminhada com Jesus requer sacrifício. Requer uma entrega, requer atitudes que mostrem que nós somos do time do Senhor. E para chegar a ganhar a coroa, repetindo mais uma vez, tem que haver sacrifício. Paulo diz que ele esmurrava a carne. Vocês viram os nadadores antes de entrar na água? Como eles batem no peito para aquecer? Eles ficam vermelhos, né? E quando eu li esmurrar a carne, eu lembrei deles. Eles batem sem dó. Batem com força, porque eles querem deixar o músculo a 1000, porque estão entrando na água. Para que nós possamos vencer a nossa corrida, receber a coroa da parte do Senhor. Eu quero chegar lá e que o Senhor diga, tu ganhou a coroa. Parabéns, tu ganhou a coroa, tu conseguiu. Tu jogou as regras do jogo. Eu lembro aquele dia que tu abriu mão disso. Eu lembro que tu deixou muitos amigos. Eu me lembro que tu passou vergonha. Eu me lembro que tu foi a rejeitada da família. Mas olha aqui, minha serva. Recebe minha coroa. Eu quero receber a coroa da parte do Senhor. E para isso, te convido a caminhar dentro das regras do jogo. Dentro das regras do jogo. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, vai falar para Timóteo no capítulo 4 agora. E ele vai falar sobre ele mesmo. Porque Paulo jogou bem direitinho as regras do jogo. Foi um atleta diligente, foi um atleta que entregou sua vida completamente ao Senhor. 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículos 7 a 8, diz Paulo para Timóteo, olha Timóteo, combati o bom combate, terminei a corrida, Timóteo, eu terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo deixou a porta aberta para nós. Ele diz que não só ele vai receber a coroa, mas todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Paulo diz que combateu o bom combate, jogou limpo no ringue, aí combate falando do boxe, esmurrou seu próprio corpo, terminou a corrida, correu para o alvo e conseguiu estar dentro das regras do jogo e guardou a fé. E sabia que a coroa estava reservada para ele. Há um prêmio reservado para aqueles que perseverarem na corrida. Aqueles que com diligência é dedicação, diligência é com tudo que você tem. Aqueles que fizerem as suas escolhas certas, aqueles que forem capazes de trocar alimentação enquanto há tempo, parar de comer o que não presta, porque o que não presta mata, miojo é veneno.
E se a gente continuar comendo miojo, a gente está se envenenando, pouco a pouco. Aqueles que conseguirem fazer escolhas inteligentes, escolhas que preservam a nossa fé, escolhas que preservam a nossa integridade espiritual, escolhas conscientes para manter a saúde espiritual, a fim de chegar a ganhar a coroa. Não sei se você na sua casa pode dizer: eu quero a coroa da vida, eu quero a coroa da vida eterna, eu quero a coroa da vida eterna. E hoje é uma manhã de desintoxicação. Tem muito suco detox, né? E é ruim suco detox. Eu não, se me oferecerem, eu vou dizer obrigada. Aqueles verdes, umas cores assim, misturaram tudo que não é bom, e aí é detox, né? A gente se submete a tomar uma coisa ruim para se desintoxicar. E esta manhã, a palavra daqui a pouco, ela desce amarga, como esse suco detox. Mas a ideia é que possamos desintoxicar mesmo. E tirar tudo que é tóxico da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, dos nossos hábitos, da nossa casa. Como as nossas casas às vezes são tóxicas. Por quê? Porque a gente deixa entrar tudo que não presta. E muitas vezes estamos adoecidos, precisando usar máscara, e nem sabemos disso. Que nesta manhã possamos limpar o ar da nossa casa, que possamos dizer: Senhor, entra na nossa casa e vai limpando, vai falando comigo, vai me dizendo aquilo que está sujando aqui o nosso ar. Vai limpando, Senhor, vai me mostrando. Ninguém melhor do que o Espírito Santo para nos mostrar. Vai me mostrando onde que eu estou saindo das regras do jogo. Me mostra, Senhor. Eu não quero levar um cartão vermelho teu e ser expulso do jogo. Eu quero permanecer. Eu quero jogar limpo. Quem joga sabe que é bom ganhar. Eu jogava e nunca joguei para perder. Ai, perdemos. Aê, time, perdemos. Não, a gente treinava e quando a gente jogava, a gente queria ganhar. Não é? E a gente está no jogo espiritual, na vida espiritual, na corrida que Paulo compara, é para ganhar o prêmio. Então, Senhor, me diz se eu estou falhando nas regras do jogo, que eu quero ganhar. Esse é o meu propósito. E nessa manhã, então, que possamos fazer essa autoavaliação, esse exame de sangue, aquele que diz número por número, que a gente nem entende direito o que eles são, mas que o Espírito Santo vá traduzindo para nós. Olha, essa atitude está te intoxicando. Essas conversas estão te intoxicando. Essas amizades, sabe aquela tua amiga? Ela está te intoxicando e tu nem percebeu. Sabe aquele teu amigo que tu gosta, que é muito legal? Está te intoxicando. Corta. Te desfaz. Deixa de lado. Queremos a coroa da vida eterna. Vamos orar juntos. Senhor, nesta manhã, fomos desafiados pela Tua própria palavra, Senhor, a tirar tudo que é tóxico da nossa vida. E que difícil, Senhor Jesus, que difícil é fazer escolhas certas. Porque muitas vezes o que é gostoso, o que é prazeroso, é difícil de cortar. Tanto da nossa alimentação, quanto das nossas relações. Porque a nossa carne gosta. Mas nesta manhã nós pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor. Precisamos dEle para ter coragem, para ter ousadia, para fazer as escolhas certas. Aquelas escolhas que vão nos levar para o centro da Tua vontade. Que vão nos levar a ganhar a coroa da vida eterna. Senhor, que nesta manhã Ele sussurre ao ouvido de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo esta palavra. Cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Que talvez nem te conhece, mas também está envolvida em ambientes tóxicos, também está com tanta fumaça ao seu redor que não enxerga nem direito onde está. Senhor, que possamos nesta manhã te convidar definitivamente a limpar a nossa vida, a limpar o nosso ambiente, a nossa casa, o nosso coração, a nossa mente, porque nós queremos, Senhor, poder chegar no céu e, como Paulo disse, receber a coroa do justo juiz. Aquele que é justo quando precisa coordenar o jogo da corrida aqui da vida. E que vai olhar para nós e vai dizer: meu servo fiel, entra para o gozo do Senhor, recebe a coroa. Você correu bem essa corrida, parabéns.
Que possamos cada um de nós chegar naquele dia e sermos dignos de receber a tua coroa. Em nome do teu Filho Jesus, oramos. Amém.